Oi, gente, tudo bem? Continuando então nosso conteúdo, vamos falar um pouquinho então sobre as vantagens e desvantagens da transparência no processo psicoterapêutico de grupo, né? Pegando como ideia que algumas abordagens, algumas visões, né, que não vão ser visões compartilhadas de maneira coletiva, de maneira única dentro das psicoterapias de grupo. Algumas abordagens, elas defendem que um dos pilares, né, para você trabalhar dentro da terapia de grupo, além da transferência, como a gente já comentou, que é a base do processo terapêutico, né, em diferentes correntes e que colaboram para esse processo terapêutico, que é a relação de vínculo, é a relação que a gente estabelece de confiança, de contato com os clientes, os pacientes. Algumas vertentes da psicoterapia de grupo, elas permitem, né, valorizam, não vou dizer que recomendam, mas permitem, valorizam a questão da transparência. E o que seria essa transparência, né? A transparência é justamente a possibilidade de você, como terapeuta de grupo, relatar situações vivenciadas de maneira pessoal, né? Ou seja, você utilizar exemplos da sua vida, contar um pouco sobre você dentro do processo terapêutico, dentro do grupo. Então, seria essa liberdade, entre aspas, né? De você expor experiências, né? Vividas por você mesmo, como forma de exemplificar, como forma de auxiliar no processo terapêutico. E a outra função, né, outra possibilidade da transparência é você expor sentimentos, situações, dificuldades que você, como terapeuta, está vivenciando naquele momento, né? Então, de uma certa forma, a transparência seria uma maior liberdade que o terapeuta de grupo teria para expor as suas necessidades diante do grupo, suas emoções, seus pensamentos diante daquele grupo que ele está atuando, né? Bom, pensando um pouco nessas ideias, novamente, é um tema um pouco controverso, tem abordagens que não recomendam, tem abordagens que desvalorizam, né? Aliás, criticam, acho que essa é a melhor palavra, criticam esse tipo de postura. Tem abordagens que defendem e tem abordagens que recomendam, né? A gente vai falar um pouquinho sobre a parte das vantagens, que são trazidas em termos teóricos sobre essa questão. A gente vai falar das vantagens e das desvantagens de você usar esse tipo de instrumento, esse tipo de possibilidade, tá? Não é necessariamente uma técnica, mas é uma possibilidade. Esse tipo de possibilidade para o uso na psicoterapia de grupo. A primeira vantagem que é trazida pelos teóricos é o terapeuta poder abandonar um pouco esse papel tradicional, muito fechado, né, ou muito delineado, né, do terapeuta clínico individual, né. E aqui eu queria fazer um parêntese um pouco grande, né, que pelo menos na minha experiência e nas coisas que eu já estudei sobre terapia de grupo e sobre intervenção de grupo, né? Isso na clínica individual também acontece. Então não é somente na terapia de grupo que a gente vai ver esse tipo de pensamento, né? Mas eu acho que a terapia de grupo ela te permite pensar isso de maneira um pouco mais ampla. Que nessa questão de abandonar o papel tradicional, é importante que você se permita, né, valorize o seu estilo pessoal, né? O que eu estou querendo dizer com isso? Algumas coisas que a gente não deve fazer quando a gente trabalha na terapia de grupo é você
fingir ou trabalhar com técnicas e trabalhar com possibilidades, atividades que você não se sente bem. Vamos dar um exemplo, né? Muitas vezes quando a gente está trabalhando com terapia de grupo, a gente tem uma imagem de que o terapeuta de grupo é aquela pessoa extremamente engraçado, super ativo, super animado, e que talvez um terapeuta de grupo um pouco mais sério, um pouco mais reflexivo, não seria um perfil muito bem visto na terapia de grupo, tá? Isso aqui é uma visão bem estereotipada para a gente pensar. E na verdade existem diferentes tipos de atuação na psicoterapia de grupo, né? Então, porque você tem um estilo pessoal talvez um pouco mais reservado, um pouco mais reflexivo, não quer dizer que a terapia de grupo não possa ser um tipo de trabalho para você, né? E, por outro lado, você não precisa vestir uma roupagem de um terapeuta super animado, super animador de torcida, porque é isso que se recomenda na terapia de grupo. Tá? Então, em primeiro lugar, é claro que técnicas são diferentes, né? Então, se você gosta de trabalhar com atividades mais dinâmicas, utilize esse tipo de técnica. Se você gosta de atividades mais reflexivas, atividades mais corporais. Então, as técnicas que são os instrumentos, as dinâmicas, né? A maneira como você vai estimular, ativar as atividades e as reflexões no grupo, elas são variadas. Você não precisa usar todas as técnicas que estão disponíveis e se sentir bem usando todas as técnicas. Outra coisa é você fingir, né, ou utilizar um tipo de perspectiva que você não concorda, que você não gosta, que você não se identifica. Né? Então, para ser terapeuta de grupo, você não precisa ser aquele terapeuta super animado, nem super dócil, nem super gentil, enfim. Uma coisa que eu recomendo talvez seja vocês reconhecerem, né? Quem quiser, quem gostar, quem se interessar por terapia de grupo, seria primeiro reconhecer que tipo de terapeuta, que tipo de conjunto de condutas você se sente mais à vontade. E aí sim, né, junto dessa conjunto de condutas, encontrar uma abordagem que faça mais sentido, que traga mais qualidade, mais confiança para o trabalho terapêutico. Outra coisa que a gente vai perceber que são vantagens da terapia de grupo e do uso da transparência nesse tipo de trabalho é que existe um fortalecimento da relação terapeuta-cliente, né? Esse tipo de perspectiva é uma perspectiva que tende a abandonar um pouco aquela ideia do sujeito suposto saber, né, do SSS, né, de que o psicólogo ele estaria num patamar, né, que vem da observação do modelo biomédico, que a clínica psicológica tradicional se inspira, se baseia, né, de que você está ali e que você tem um conhecimento e que você estaria em um degrau um pouco acima do seu cliente, né? Aqui a ideia talvez da transparência é colocar você numa relação de iguais, de humanos, né? Então, ali numa relação entre pessoas, né? Que você sofre, que você tem problemas, tanto quanto o cliente, o paciente, né? O usuário, o colaborador, o participante da terapia de grupo. Uma outra coisa que eu vou fazer um destaque aqui, que é um contraponto a essa questão do fortalecimento e dessa ideia de um nível igualitário, né, é que a gente pode se colocar nesse papel, né, de igualdade por esse viés da questão emocional, mas a gente nunca pode esquecer que ali você é um técnico, você é um profissional. Então, quando você está trabalhando com terapia de grupo ou até terapia individual, por mais que você tente quebrar um pouco esses modelos tradicionais e tende a criar um vínculo e uma ponte talvez mais acessível entre você e o cliente e o paciente, nunca esqueçam a postura ética e profissional, né?
primeiramente, nós somos técnicos, né? Nós estamos ali e a gente tem um olhar que tem que ser um olhar diferente do que de um amigo, de que de um parente, de que um conselheiro. A gente tem que ter um olhar baseado na ciência e na psicologia, na ciência psicológica e no conhecimento científico. Então, a gente nunca pode abandonar, por mais que a gente crie essas pontes mais de acessibilidade, né, emocional, a gente nunca pode abandonar a nossa postura profissional, nem a postura ética. Então, a gente pode criar esses laços, a gente pode criar essas pontes de acesso emocional, mas nunca, em hipótese alguma, esqueçam que vocês são técnicos, tá? E como técnicos, a gente tem que sempre usar o conhecimento e a ciência a nosso favor, né? E como a ciência vai responder de acordo com aquela situação, tá? Então, o conhecimento que vocês estão obtendo, que vocês vão ter depois da graduação, né, na contínua que vocês vão ter, nunca pode ser esgotado nesse processo, tá? Outra coisa que é importante também, como a gente comentou em algumas aulas, né, que muitas vezes a terapia de grupo ela causa um senso de dependência, né, dos membros do grupo para o terapeuta e vice-versa, né? Novamente a gente falou lá da transferência, não é porque você está no grupo que você também não tem um senso de acolhimento, um senso de, vou usar um termo que é completamente inadequado tecnicamente falando, um senso de carinho, né? Um senso de acolhimento, de identificação e de compromisso com aquele grupo. Uma coisa que é interessante, algumas abordagens técnicas de terapia de grupo defendem muito isso, que é você descentralizar a sua posição, né, e que isso possibilitaria o crescimento e a aceleração da autonomia, né, dos membros do grupo e da coesão grupal, que é o que a gente sempre busca, né, que o grupo ele se sinta cada vez mais coligados, cada vez mais coerentes dentro das perspectivas que a gente trabalha, né? Outra coisa que eu já comentei um pouquinho, que é essa questão do desenvolver, né, e depender dessa transparência, o seu estilo pessoal e os objetivos que você tem com o grupo. Então, novamente, né, respeite o seu estilo pessoal, respeite o tipo de atividade que vocês buscam trabalhar, adeque-se ao tipo do grupo, né? Acho que meu cachorro tá sonhando. Não sei se vai dar pra ouvir aí. Então, se adequem, né? Claro que em grupos, se você trabalhar com crianças, a gente tem que ter uma linguagem diferente do que um grupo de adolescentes e um grupo de adultos, mas tentem sempre se adequar aí à questão do seu estilo pessoal e dos objetivos que vocês trabalhem com o grupo, tá? Outra coisa importante é... Aqui a gente está falando de uma abordagem que fica mais focada na questão do aqui e agora, né? Então, lidar com essa autorrevelação também ajuda bastante vocês trabalharem com foco mais no presente, né? Detalhar mais o presente e não focar tanto no papel do passado, né? Outra vantagem que é apresentada é trabalhar com essa quebra de uma não comunicação terapêutica no grupo. Então, outra coisa que eu recomendei, isso também vai depender do estilo de cada um de vocês, é trabalhar com atividades e dinâmicas em que vocês possam se inserir na atividade, né? Vocês possam ser sujeitos, tanto quanto os clientes, os pacientes que estão participando dessa atividade. Não é toda atividade que a gente consegue fazer isso. Tem atividades que a gente consegue fazer isso e que a gente não necessariamente precisa fazer isso, vai depender de vocês. Mas sempre que possível, né, eu gosto, pelo menos, aqui é a minha opinião pessoal, meu estilo, tem a ver com o meu estilo, com o meu jeito de trabalhar. Eu sempre gosto de trabalhar com atividades em que eu possa ser inserida, em que eu vou botar umas aspas bem grandona aqui, que eu possa pagar mico junto com os clientes e os pacientes, né. É um tipo de postura que eu acredito, né, que facilita muito a relação de comunicação, de quebra daqueles modelos mais tradicionais e que facilita bastante
o contato com os clientes, né? E de uma certa forma possibilita também, você vai ter sempre alguém falando, no caso você como terapeuta, então isso sempre acaba estimulando um pouco mais as trocas e evita um pouco esse silêncio que às vezes a gente tem nos processos terapêuticos de ninguém querer falar, né? Novamente respeitando sempre o tempo e o direcionamento de cada cliente, né? Também você acaba criando, né, outra vantagem da transparência é que você acaba criando um padrão de interação que pode ser mais construtivo, mais sensível, mais acolhedor, né? E isso é uma coisa que é super válida e super necessária quando a gente está falando de terapia de grupo, principalmente a depender dos tipos de grupo que a gente vai atender, né? Isso de fato aumenta bastante a coesão do grupo, né? A gente potencializa a coesão. É claro que vai depender do que vocês buscam, né? Vocês não precisam trabalhar com a transparência só para aumentar a coesão de grupo. Vai depender muito do grupo que vocês estão participando, do quanto vocês se sentem em relação a isso, né? E isso facilita em relação a esse processo. Eu vou comentar aqui dois tópicos em uma comentário só, né? Então, a transparência nos ajuda a ter um pouco mais de honestidade, né? De você colocar alguns focos e também te permite criar um senso de empatia, a depender do grupo que você está trabalhando, se você tem uma experiência pessoal com aquele tipo de situação, né? Patologias, determinadas experiências, etc. Aqui eu quero fazer um comentário que é uma não recomendação, né? É claro que você não precisa passar por uma experiência pessoal para você se habilitar para ser um terapeuta de grupo, né? Então você não precisa ser um ex-dependente químico, um dependente químico para ser um terapeuta de grupo em dependência química. Isso não é um pré-requisito, é óbvio, né? É claro que entra a questão da honestidade. Você pode muito bem falar, olha, eu não sei o que é isso, eu nunca vivi isso pessoalmente, mas eu entendo, né, de maneira racional, eu entendo a dor que você está passando, eu entendo o seu sofrimento, eu entendo a situação que você me comenta. Então, você pode ser até honesto e falar, olha, pessoalmente eu nunca passei por isso, mas eu entendo a situação que você me coloca, eu consigo compreender e você não está sendo desonesto e está sendo aberto com o grupo nesse sentido. Isso, a transparência te ajuda nesse processo, de você falar, olha, eu não sei, eu não conheço, eu nunca vivi esse tipo de situação e eu posso te compreender, né, te entender, mas pelo um ponto de vista muito mais racional, né? Agora, uma coisa que é importante é nunca, em hipótese alguma, mintam. Não finjam que vocês viveram uma experiência como uma arma, como uma artifício para vocês se sentirem mais acolhidos num grupo, né? Nunca usem isso. É muito melhor vocês não colocarem nenhuma situação, não exporem, não usarem a transparência nesse sentido, do que vocês inventarem uma história ou inventarem uma experiência que vocês não tiveram, tá? Isso é desonesto não só com seus clientes, com seus pacientes, mas até com o trabalho terapêutico, né? Não vai te ajudar em nada você fingir ou criar uma história para que as pessoas te sintam, criem um senso de empatia, criem um senso de coesão mais rápido por conta desse processo. Então, nunca, até porque isso também é antiético, mas nunca, em hipótese alguma, mintam, finjam uma coisa que vocês não são, finjam uma experiência que vocês não têm. Usem histórias ficcionais nesse sentido, tá bom? Então, cuidado com esse tipo de situação. Não use esse tipo de argumento, tá? Uma coisa importante é sempre ter a moderação, né? Eu preciso comentar que pessoalmente às vezes eu acho que eu não tenho tanto. Mas, né, sempre que possível, né, caso vocês sintam que vocês estão muito envolvidos, muito abalados, muito com muita dificuldade, né,
Sempre que possível, vocês busquem supervisão, busquem a terapia individual, né, para orientar nesse sentido. Outras vantagens que o modelo da transparência pode te facilitar, né? A transparência pode ajudar no processo de resolver problemas da transferência, né? Então, a gente pode lidar com situações que a transferência nos traga alguns desafios, né? Então, eu geralmente gosto muito de trabalhar com dinâmicas e atividades no começo do meu contato com os grupos, em que eu me insira e me participe, porque eu acho que isso facilita a transferência, perdão. Mas isso é uma escolha que vocês vão ter e vão aprender a utilizar. Modelar normas terapêuticas então, também ajuda vocês a colocarem situações, colocarem, né, o enquadre, fazer o contrato psicológico nesse processo. É claro que a gente tem um ganho pessoal, né, que a gente aprende a lidar melhor com as nossas relações interpessoais, né? Então, a gente estar com pessoas, lidar com pessoas e grupos com pessoas sempre possibilita você a ter um ganho, né? Não só vocês, mas quanto os seus próprios clientes e pacientes. E a transparência também pode te ajudar a lidar com membros e os líderes do grupo, né? Então, você cria um senso de pertencimento que é importante tanto para os membros do grupo quanto para vocês se sentirem acolhidos, né? Cometer erros é uma coisa comum, tá, gente? É sempre melhor vocês questionarem se vocês estão errando que vocês passarem um trator achando que vocês estão fazendo sempre as coisas mais corretas nesse sentido. Então, às vezes eu já passei por situações assim, de eu falar coisas que depois eu achei um pouco absurda, que eu, assim, às vezes senti que talvez eu tenha exagerado, deveria ter tido uma editada. Mas o importante é você saber lidar com o erro e consertar esse erro, né? Reverter esse erro, ou até mesmo ser, vamos lá, voltar a usar a transparência e ser honesto, ó, gente, errei, me equivoquei, falei algo que não devia, né? Ser aberto em relação aos seus clientes nesse sentido, né? Bom, por outro lado, existem algumas desvantagens, né, do uso da transparência no trabalho com grupos. Vamos falar um pouco dessas desvantagens. Uma das coisas é a curiosidade dos clientes. Isso é tanto na clínica individual quanto na clínica de grupo. Isso é uma coisa que vai acontecer. Muitos clientes, até por estarem nesse processo transferencial, eles têm curiosidade em saber mais sobre a sua vida, saber mais detalhes, saber informações. Então, cuidado com isso, né? Evitem, mesmo que vocês usem a transparência, cuidado com as coisas que você expõe, seja dentro do grupo ou fora do grupo. Então, uma coisa que isso cada um vai, né, vai observar, cada um vai analisar dentro da sua prática profissional, mas uma coisa que eu recomendo e fica aí como exercício para vocês pensarem hoje o quanto as suas redes sociais elas são condizentes com uma postura profissional. É claro que a gente muda, é claro que a gente tem opiniões diversas, é claro que o que a gente pensa quando a gente tinha 14, 15, 16, 18 anos é diferente quando a gente tem 20, 25, 30, 40, 50, enfim, né? Mas, né, lembrem que vocês, a partir do momento que se graduam, vocês se tornam psicólogos. E é claro que as redes sociais é um espaço, principalmente as pessoais, né? É um espaço de você colocar aquilo que te convém, né? E você não precisa editar as suas opiniões. Mas quero que vocês façam esse exercício, porque às vezes a gente não tem a transparência no trabalho terapêutico, né, na clínica individual ou na terapia de grupo, mas a gente usa essa transparência em outros veículos como as redes sociais.
né? Então, o quanto eu estou me expondo nas redes sociais, o quanto as minhas redes sociais, elas são adequadas para um profissional. Então, quero que vocês pensem nisso, né? Façam uma autoavaliação do que vocês estão expondo e pensando nessa questão da desvantagem, né? Os nossos clientes, eles são curiosos, e eles vão sim buscar informações e eles estão, né? A gente também busca informações de pessoas que a gente vai trabalhar, né? Pessoas que a gente quer referências. Então, a internet ela é um campo para a gente buscar essas referências, né? Então, cuidado com isso. Às vezes a gente é transparente fora do processo terapêutico e a gente às vezes não percebe essa transparência nesse sentido, né? Outra coisa que pode ser bem delicada na transparência é lidar com os sentimentos negativos que o grupo tem relacionado a essas demandas, né? Então, cuidado com isso, né? Muitas vezes a transparência ela não é recomendada, não é utilizada por muitos terapeutas justamente para evitar esses tipos de sentimentos, esses tipos de situações. Outra coisa que a gente tem que ter muito cuidado é lidar com a desvalorização do grupo, né? O grupo te olhar com olhos menos, não vou usar a palavra respeitoso, que eu acho que não se enquadra, mas de menos credibilidade, né? Por isso que quando eu falei com vocês no começo de usarem a transparência, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que nós somos profissionais e somos técnicos. Outro motivo também para vocês analisarem a exposição que vocês têm nas redes sociais, né? Nós somos profissionais em primeiro lugar. Depois a gente vai criar essa relação de transparência. Então, cuidado com isso. A gente pode criar um senso de descrédito, né, no uso da transparência em alguns processos. Uma coisa que a gente geralmente recomenda, né, é que a transparência ela não deve ser usada em todos os momentos, ela deveria ser mais recomendada em grupos mais veteranos e desenvolvidos, né? É claro que você primeiro tem que estabelecer um senso de liderança, um senso de coesão, um senso de pertencimento, para depois sim você ter maior flexibilidade para usar a transparência ao seu favor. Como eu falei, isso parece um pouco contradicente com o que eu sugeri, quando eu uso algumas atividades que eu me coloco junto com os pacientes. Então, eu sou sujeito das atividades, das dinâmicas, ou eu vou falar coisas que são bem simples, né? Ao invés de eu chegar lá na frente dos clientes, dos pacientes, e me apresentar, eu posso fazer uma dinâmica que todos se apresentem e eu ser aquela que inicia a dinâmica, me apresentando, falando meu nome, dando alguma informação, né, qual é o meu objetivo de trabalhar naquele grupo. Então, eu posso também trabalhar com informações bem mais simplificadas, não é porque você está usando transparência que você vai contar tudo da sua vida, mas você pode usar isso de maneira um pouco mais delicada, um pouco mais flexível. Bom, qual é a outra desvantagem que acontece no trabalho da transparência como um instrumento de utilização? É justamente lidar com os feedbacks negativos, né? O quanto as pessoas muitas vezes vão te tratar, ou vão falar situações que não são respostas tão positivas, né? Uma coisa que a gente já comentou é sempre reflita, né, esses comentários, verifique se esses comentários têm a ver realmente com a sua postura pessoal, profissional, ou se é um processo transferencial, né? Outra coisa que a gente já comentou é buscar a validação consensual, verificar se aquela opinião é uma opinião compartilhada por todos os membros do grupo ou apenas por uma pessoa ou poucas pessoas, né? E, novamente, a validação consensual, ela te ajuda a entender esses processos, se realmente a transparência que você está utilizando, ela não está sendo adequada. Outra coisa que a gente já comentou é verificar se é uma realidade sobre você mesmo ou se é um processo transferencial, né? Então,
Será que realmente eu sou uma pessoa que não paro de falar e só falo de mim? Ou isso é esse feedback negativo, esse comentário tem a ver com a pessoa que está comentando, né? Então, verifica esses processos também, como a gente comentou, e verifica se esse feedback se encaixa, né? Se ele é compatível com a experiência interna que você tem. Tem um processo de autorreflexão, né? Nós, como profissionais da psicologia e da saúde mental e da subjetividade, a gente inevitavelmente vai lidar com experiências pessoais internas e o grupo, o cliente, o paciente, né, vai sucintar, vai levantar reflexões, né? Nós somos uma profissão da reflexão, então é meio que inevitável que essa reflexão caia sobre a nossa própria vida pessoal, mas, novamente, o importante é a gente verificar o quanto isso traz de impacto não tão positivo na nossa história. Tá? O Focus, que é um terapeuta de grupo, né, um dos percussores da terapia de grupo da psicanálise, ele comenta: cá estamos juntos, enfrentando a realidade e os problemas básicos da existência humana. Somos um de vocês, nem mais, nem menos. Eu acho essa frase bem bonitinha, né? Mesmo que vocês não usem transparência, né? Eu acho que é sempre um exercício de humildade fazer esse papel de empatia, se colocar no lugar do outro e verificar o quanto aquele grupo e o quanto você tem a oportunidade, eu acho que essa é uma palavra muito boa, de trabalhar com aquele grupo, né, de auxiliar aquele grupo. Né? Então, novamente, se coloque sempre numa postura profissional, mas se coloque também numa postura empática. Né? Pensando um pouco nessa questão do processo de autorreflexão e da questão empática, né? A gente traz algumas reflexões que vão além da técnica, né? O que a terapia de grupo ela nos permite como terapeutas e como técnicos, né? Então, eu vou indicar para vocês alguns textos, né, que mostram justamente a importância do grupo, né? Como grupo, a terapia de grupo ela tem um poder de cura, ela tem um poder tanto de ferir quanto de curar, né? Novamente a gente já falou lá que às vezes o grupo ele vai ser uma atualização de situações vivenciadas, né? A importância da aceitação do grupo, do senso de pertencimento. Outra coisa que a gente já comentou também, né? Quantas vezes aquele grupo é um dos poucos momentos que a pessoa que vocês estão atendendo tem, né, de aceitação, de acolhimento, de empatia, de segurança. Muitas vezes são pessoas que vivem em situação de precariedade, de vulnerabilidade, né, de falta de acesso e respeito aos seus direitos. Então, muitas vezes aquele grupo é uma das poucas oportunidades que a pessoa tem para vivenciar essas experiências. A importância da autorrevelação, né, como a gente comentou, a importância da pessoa se colocar de maneira positiva, de maneira reflexiva, de maneira não impositiva, não force a autorrevelação, não force a participação das pessoas. Isso é muito mais forte, muito mais importante, empoderador, quando ela é de maneira espontânea, gerada através da espontaneidade, né? Então, uma das coisas super importantes nesse processo de empatia e da transparência, por exemplo, é você respeitar o tempo do seu cliente, do seu paciente. A transparência também, né, envolve você entender a dificuldade que se tem de revelar coisas para as outras pessoas, né? E novamente, da gente reconhecer o nosso privilégio, muitas vezes, de estar naquele grupo e das pessoas escolherem a nós como seres, como pessoas que vão contar as situações, né? Outra coisa que é importante é aprender a compreender as nossas qualidades, as nossas capacidades, as nossas fraquezas. Então, isso é uma coisa que ajuda bastante quando a gente está trabalhando no grupo, né? Uma das coisas que eu mais aprendi trabalhando na saúde pública foi o quanto, muitas vezes, meu trabalho ele tem limitações, né? Então, eu como psicóloga, eu chego até um determinado ponto, porque é o ponto que eu consigo
né, física, emocionalmente e institucionalmente, né? Tem coisas que não depende de mim mudar, né? Eu não tenho capacidade de mudar. Então, muitas vezes a área de terapia de grupo te ajuda a entender isso, né? Que você vai ter algumas limitações. E que seus clientes, seus pacientes também vão ter algumas limitações. Eles vão ter momentos que eles vão até ali, né? E ok, a gente pode aceitar e pode lidar com essas limitações, né? E não tem problema, nós somos todos seres humanos, como diz o Folksas, né? Nem mais nem menos. Uma coisa que é importante é que a gente aprende a lidar com os papéis, né? A terapia de grupo, usando aqui uma autorrevelação, uma transparência, me ajudou muito a ser um terapeuta de grupo, me ajudou muito a lidar com papéis de liderança, né? De se posicionar, né? De muitas vezes receber essa base de confiança, de aceitação, né? Novamente, como eu falei, muitas vezes trabalhando em políticas públicas, vocês vão ser o único ou pouco elo de aceitação, de confiança que uma pessoa vai ter. Então, muitas vezes, como pessoas, claro que nós não somos perfeitos, a gente tem nossas limitações e nós também não somos super organizados em sentidos subjetivos. A gente, claro que num grupo a gente tem que ser técnicos, mas um dos papéis que me ajudou é saber separar, né, e ser técnica profissional naquele espaço. Lidar com a questão da transferência e da contratransferência, né, como a gente já comentou, o quanto cada atividade de grupo ele vai desencadear alguns tipos de papéis e entender que tudo é uma relação sistêmica, que tudo é uma relação de altos e baixos, tudo está coligado, tudo está relacionado. Então, não adianta somente olhar a questão subjetiva, eu tenho que olhar a questão social, eu tenho que olhar a questão familiar, eu tenho que olhar o tempo histórico que esse grupo está inserido. Então, tudo isso tem impacto importante no momento que eu estou fazendo tratamento em psicoterapia de grupo, tá? Outra coisa que a gente vai, né, para finalizar essa questão do papel do terapeuta, né, e da transparência, e por isso que a gente tem que ter um pouco de cuidado na maneira como a gente se coloca, se posta, né, se porta dentro do grupo, é que é o terapeuta que vai induzir esses benefícios, né? Vocês estão ali novamente como os operadores da técnica, os operadores da ciência, né? Então, vocês ali, teoricamente, têm um conhecimento. Então, vocês têm que usar esse conhecimento para produzir benefícios para aquelas pessoas, né? Respeitando sempre a sensibilidade que vocês têm, respeitando sempre a atenção que vocês têm. Então, é uma coisa que é super importante vocês levarem em consideração. Uma coisa que eu sempre acho interessante e uma das coisas que me atrai muito na terapia de grupo é lidar com nossa capacidade de improvisar, de criar, né? De usar, inclusive, as nossas experiências como suporte, né? Mesmo que a gente fale, mesmo que nós sejamos jovens, a gente não tem muita experiência de vida, mas a gente sempre tem lições importantes, a gente sempre pode, a partir dos nossos conhecimentos, gerar resultados interessantes, né? Então, a transparência me ajuda muito a criar coisas novas e a gerar um conhecimento próprio, né? E sempre avalie o seu trabalho de forma crítica, né? Observe as suas próprias intervenções, pense se você está usando essas técnicas de maneira adequada, né? Tenha essa autorreflexão, né? E gere preferencialmente o melhor trabalho possível para aquele grupo. Novamente, erros são cometidos, a gente tem o direito de errar, mas a gente tem principalmente o dever de consertar, de se questionar, né? E para mim sempre vai ser uma coisa importante na terapia de grupo é que além do meu trabalho como terapeuta, eu tenho que pensar na questão ética e profissional, né? Então, avalie sempre, né? Mude as técnicas quando for necessário,
crie novas possibilidades, façam supervisão, busquem novas referências, busquem novas abordagens, verifique quais são aquelas que vocês têm interesse, têm domínio, vocês não precisam aplicar técnicas. Eu não conheço nenhum serviço que obrigue você a aplicar técnicas específicas, né? Pelo menos nunca tive essa experiência. Eu sempre tive muita flexibilidade na aplicação das técnicas, né? E escolhi as técnicas adequadas para cada grupo que eu trabalho. E preferencialmente técnicas que eu domino, que eu gosto de trabalhar, né? Então, uma coisa também que eu recomendo nesse trabalho crítico é não usem técnicas que vocês não dominem muito bem, ou que vocês estejam seguros. Eu tenho muitas... O cachorro tá passando. Tem muitas dinâmicas de grupo que eu acho maravilhosas, que eu acho sensacionais, mas que eu sinto que eu não domino tão bem, então eu evito usar essas técnicas, né? Aprendam novas possibilidades. E vou falar uma coisa do senso comum, mas tem um bom senso. Bom senso associado a um trabalho técnico-científico, ok? Então, é isso, gente, por hoje. Obrigada novamente pela atenção, né? E vamos começar a continuar a falar sobre intervenções em terapia de grupo. Até a próxima. Tchau.